Você já parou para pensar quantas coisas valorosas você tem e você banaliza? Você não dá a mínima noção, a mínima importância. Você não dá. Você já parou para pensar onde você mora? As pessoas que você tem o privilégio de ter ao teu lado? A liberdade de ir à casa de Deus e prestar o seu culto ao Senhor? A simples sensação de não ter uma dor. Cara, você entra num hospital, você vê pessoas numa maca, lutando pela sobrevivência, lutando para respirar, lutando para ficar bem, lutando para engolir. E você está ali sem dor e a gente não valoriza. Não estou falando para você ficar, ai pastor, não. Eu estou dizendo porque, lamentavelmente, nós não temos uma cabeça inclinada a valorizar as coisas quando temos, só quando perdemos. Isso se chama negligência. O nome disso é negligência. É quando você não nota o que tem, ignora o que tem, não reconhece o que tem e só se preocupa quando não tem. Então nós vamos ver sinais de negligência, sinais pesados. E quando você percebe que a negligência está tomando conta da tua vida, você tem que parar, pensar e organizar a tua vida. Porque tem privilégios que você tem e não percebe. E se não percebe, não usa. Quais são os sinais de uma negligência? Por que a gente fica negligente? Anota aí. Quando o dom vira rotina e a unção vira peso. Quando o dom vira rotina. O que é o dom? Dom é a dádiva, dom é o presente. O dom que você tem, pastor, eu falo bem, eu canto bem, eu toco o instrumento com habilidade, eu sou um bom empreendedor, eu tenho uma família incrível. Não se acostume com isso, porque isso aí é graça. Graça de Deus. E aí a unção vira peso, quando a rotina toma o lugar da dádiva. É assim que a negligência trabalha. Começa fazendo na paixão, no desejo, mas termina no automático. A gente nem se dá conta das coisas preciosas que tem. E aí, querido, esse é o grande desafio, identificar quando essa negligência toma conta da nossa mente e a gente começa a banalizar. Temos que voltar a valorizar a palavra, a família, aquilo que Deus nos deu. Não qualifique e nem quantifique, agradeça. Se você for qualificar, você vai ver coisas que aparentemente tem mais qualidade do que o que você tem. Não quantifique, porque tem pessoas que têm mais do que você tem, mas é reconhecer a porção que você tem. Não se acostume, tem que ter o frio na barriga, tem que ter a gratidão. É um privilégio. Quantas pessoas gostariam de fazer o que você está fazendo e não podem? Gostariam de ter o acesso que você tem, o recurso que você tem e não podem. A outra coisa que torna a negligência muito, muito poderosa é quando a carência grita mais alto que a identidade. E aí, quando a carência é muito forte, você começa a negociar o inegociável. Coisas que deveriam ser absurdas, que você ia refutar inicialmente. Não, eu não vou negociar desse jeito. Não, eu não vou abrir a minha vida desse jeito para ninguém e tal, e coisa tal. Você acaba abrindo mão do mais importante, que é a fidelidade a Deus. A sua identidade em Deus tem que ser mais alta que a sua necessidade e a sua aceitação humana. Deus está ali com você, Deus é o mais importante. É nele que você se realiza, é nele que você fala, pastor, isso é muito complexo o que você está falando. Não, não é complexo, eu estou falando de prioridade. É só você organizar a tua prioridade. Você tem que amar a Deus mais do que tua mulher, mais do que teu marido, mais do que teus filhos, mais do que teu emprego. Ame a Deus acima de todas as coisas. A paixão, algumas vezes, ela cega. Muitas vezes é uma atração física, é um desejo incontrolável, não tem amor, não tem nada sério, mas é uma cegueira. E o inimigo faz isso mesmo. A paixão desenfreada emburrece. Ela coloca para debaixo do tapete raciocínios que, se você tivesse o mínimo do raciocínio, você já ia refutar na hora essa situação. A verdade é que a negligência é uma anestesia. Você está caminhando sem interagir com aquilo que Deus te deu, sem interagir com o propósito, e isso não dói. Não dói. Aí quando perde, é como se o diabo injetasse uma outra droga, dizendo o seguinte: efeito da anestesia, sai. Aí você cai na real. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Já viu isso?
Meu Deus, o que eu fiz da minha vida, meu pai? Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Meu pai, como que eu pude? Meu Deus, como que eu pude? É como se o diabo falasse, acorda, besta. Agora que eu já, bobão, ô trouxa. Acorda aí que eu já estraguei tua família, estraguei teu ministério, estraguei tua vida. Agora acorda aí que eu quero ver você dando ataque de pelanca aqui, tendo o chilique da vida que você perdeu, seu trouxa. Vai lá, acorda. Ai, meu Deus, o que eu fiz, meu pai? Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente, meu Deus. Ai, como eu fui um bobo. Ai, meu Deus. É exatamente isso aí. Esse filme aí se repete todos os dias com milhões e milhões e milhões de pessoas que o inimigo cega, porque estão na zona de conforto. Você só percebe quando chega nessa hora. Eu acredito muito que Deus nos deu uma cabeça para pensar. E essa cabeça tem que ser usada, gente. Não é só para carregar cabelo, não. Nós temos que, em nome de Jesus, ter raciocínio. Tira negócio de pressa, de urgência. Ai, o coração acelerou. Ai, para com esse negócio. Você não é uma porcaria de um bicho emocional. Você tem uma cabeça para pensar. Certo? Então você, para quebrar a negligência e parar de dar valor para as coisas quando perde, troque a distração pela vigilância. Acredite, o inferno não tem medo da sua força. O inferno tem medo da sua comunhão com Deus. O inferno não tem medo do seu dinheiro, da sua influência, quantos seguidores você tem, se você é bem articulado. Não, o inferno não tem medo da sua estratégia comercial, se você faturou muito ou pouco. O inferno tem medo da sua comunhão com Deus. Se Deus está abençoando o que você está fazendo, se Deus está aprovando, se isso acontecer, meu irmão, o diabo não tem peito para te enfrentar. Não entristeça o Espírito Santo, não desobedeça, não quebre a comunhão. Isso aqui, gente, é sobrevivência. É uma questão de dizer assim, eu vou vencer ou não, e depende disso. Então, o primeiro conselho que eu te dou para não negligenciar o que Deus tem te dado: troque a distração pela vigilância. Senta no sofá, observe sua vida, seus gostos, suas prioridades, aquilo que você antigamente era apaixonado e agora está tão na manhaca desgraçada, aí não tem vontade de nada, e o pior, vai normalizando, vai ficando anestesiado, só perdendo. Quando você olha para a tua vida assim numa linha do tempo, é só perdendo, só esvaziando, e o pior, não vai doendo, perdendo amizades, perdendo relacionamento. Mas não é coisa ruim que você está perdendo, é coisa boa. Porque perder coisa ruim é maravilhoso. Você vê a tua vida sendo limpa dos urubus, a tua vida sendo limpa do pecado. Essa perda aí, meu Deus do céu, é incrível. Mas você está perdendo coisa boa. Está perdendo a paixão por Deus, está perdendo a comunhão com gente honesta, gente maravilhosa. Está perdendo a paz, o descanso. E aí quando você vê, tudo isso está sendo trocado por um desejo desenfreado, um desejo que é obstinado, ele vai adiante, ele não vê limite, ele quer, e é como um trator, não importa, para cumprir meu objetivo eu vou destruir tudo que for necessário, vai passando por cima. É como aquela pessoa que quer plantar uma árvore bruta num jardim e destrói as rosas, destrói as flores, destrói tudo. Mas plantei, mas quando você olha para o lado, para o jardim está todo desmaiado, está todo destruído. Não existe nada que Deus tenha para você que custe a destruição de outras áreas. Nada. O que Deus tem para você vai somar. Deus não vai te dar um ministério que vai destruir tua família. Deus não vai te dar uma família que vai destruir teu ministério. Deus não vai te dar uma profissão que vai destruir tua vida espiritual. E nem uma vida espiritual que vai destruir tua profissão. Tudo que Deus tem para você é conectado. Então, se você tem uma área da tua vida que você está muito empolgado com ela está fluindo, e o custo dessa área que flui é a destruição de outras áreas, isso aí não é de Deus, não. O que é de Deus soma, conecta, flui, abençoa, traz paz, traz vida, traz equilíbrio. O que é do diabo põe uma coisa no topo, e essa coisa no topo deixa você obcecado por ela, e todo o resto vai morrendo. Qual é a profissão? A família vai morrendo, os negócios vão morrendo, negócios familiares, a vida espiritual vai pro vinagre, e aí você fica, eu quero. E aí quando você consegue
o inimigo tira o que você tanto quis e só sobrou perda. Aí você vai ficar: ai, eu fui um burro, eu perdi minha família, ai, meu casamento, ai, agora eu quero voltar no tempo. E aí não dá mais. Esse é o jogo sujo do cão. Pegou a dinâmica? É isso aí. Segunda coisa, troque o orgulho de já ter recebido pela reverência e ainda ter sido sustentado. Deixa eu simplificar aqui. O orgulho de você falar: não, eu tenho força, eu tenho dom. Troque esse orgulho com você, dizer: Deus, eu temo o Senhor, porque o que eu tenho vem do Senhor. Reverência. Troque o orgulho pela reverência. Se você foi abençoado, tem um carro bom, uma casa boa, se você tem um bom salário, se você tem saúde, tudo isso é fruto da dádiva divina. Não é para você olhar para você e dizer: como eu me amo, né? O maior risco de você não ter reverência é você achar que o que você tem é seu. A empresa é minha, a saúde é minha, a família é minha. E o orgulho faz você esquecer da graça. A graça de Deus, a graça que nos sustenta. Mas uma coisa eu sei, e eu tento fazer isso todos os dias, é valorizar o que eu tenho. Então quando você amaldiçoa, quando você fala: que porcaria de dia, que porcaria de casa, que porcaria de emprego, você está dizendo que esse degrau não serve. E se esse degrau não serve, o que você vai fazer então? Você vai ter que voltar. Ou vai ter que dar um pulo. E o problema de pular a escada qual é? Cair. Você cai e se arrebenta. O degrau de hoje te dá segurança para o próximo degrau. Porque ele tem o tamanho certo da sua perna. E isso é prosperidade. Reconhecer e valorizar o que tem. Olhe para a sua vida hoje. Se tem alguma área destruindo as outras, pare agora. Pare agora. Todas as áreas da tua vida têm que trabalhar em sinergia. Todas elas. A profissional, a espiritual. Ah, pastor, mude de igreja, mas vai buscar Deus. Tem que ter uma sinergia. Todo crescimento parcial não é crescimento, é deformação. Então, eu estou focado, e está todo mundo ao teu lado ficando doente, desfoca. Ok? Desfoca, porque não vai dar certo não.